eu gostaria muito de entender. Então, hoje vamos apresentar uma matéria feita por estudantes que entrevistamos, e essa matéria será passada e vamos sanar todas as nossas dúvidas. Ocorreu lá na Universidade Federal da Paraíba com os discentes, os quais são de vários cursos, né, e que optamos para fazer uma pesquisa assim, bem aprofundada por aquilo que eles entendem sobre branquitude, se eles já ouviram também falar sobre. Ótimo. Então, vamos para a matéria. Bom dia, estamos aqui diretamente do Centro de Educação para fazer uma pesquisa sobre branquitude. E aqui encontramos uma discente. Oi, bom dia. Bom dia. Qual curso você faz? Psicologia. Você gostaria de participar da nossa pesquisa? Seria relacionada à branquitude. O que você entende sobre branquitude? Eu acredito que deva ser um termo criado para tentar assim, olhar a negritude em todos os contextos raciais e culturais das pessoas negras, mas acredito que não se aplica no contexto brasileiro, porque no Brasil não existem pessoas brancas por causa da discriminação. Muito obrigada. Olá, bom dia. Agora iremos entrevistar outro discente a respeito de branquitude. Gostaria de participar de uma pesquisa que estamos realizando sobre branquitude? Sim. Então, a respeito da pesquisa, o que você entende por branquitude? Compreendo que pode ser algo ligado a racismo. Ok, muito obrigada. Bom dia! Agora iremos entrevistar outro discente a respeito do que seria branquitude. Bom dia. Bom dia. Você poderia participar de uma pesquisa que nós estamos fazendo? Posso sim. E diga o que você entende por branquitude. Branquitude eu acho que é um termo muito inventado ultimamente, porque é algo que não existe realmente, né? Porque pra mim branco não existe. Branco são os europeus, as pessoas europeias que foram colonizando todos os países do mundo. E junto com o racismo, né, que vem sendo combatido até hoje, as pessoas brancas, querem assim um holofote para elas. Esse termo foi inventado justamente por isso. Muito obrigada, agradecemos. Agora, iremos apresentar outra reportagem referente ao tema com os docentes da Universidade Federal da Paraíba. Isso, eles são do DFE e são do campo da educação, então tem propriedade no assunto. Estamos aqui com a professora Alana Galvício, né, professora do Departamento de Fundamentação da Educação, onde ela irá falar um pouco para nós sobre a branquitude e como a branquitude ela pode impactar na educação. Bom dia para todos e todas, né, para os nossos telespectadores. Então, a branquitude é um termo, né, um conceito utilizado dentro das teorias sociais, né, sobre a questão de raça, né, o debate sobre raça, e ele lança, né, um olhar para entender como, né, as pessoas brancas, né, os indivíduos brancos na sociedade, eles partilham, né, de uma experiência social de privilégio, carregam símbolos de privilégio, e isso, né, faz com que haja violência, preconceito e racismo contra as pessoas não brancas, né, grupos de indivíduos não brancos. Então, dentro dessa discussão, a gente pode pensar qual o impacto que tem na educação, né? Então, quando a gente reverbera, né, esse lugar de privilégio dos brancos, né, em relação aos não brancos, ou também quando a gente reforça uma compreensão que a gente, né, estuda na disciplina de Sociologia da Educação, por exemplo, da ideia difundida a partir da obra de Gilberto Freire, de democracia racial, de que a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela foi constituída a partir de grupos, né, heterogêneos, né, grupos, tanto grupos, né, indivíduos, né, de cores diferentes e etnias diferentes, de modo proporcional. Então, a gente acredita, né, muitas vezes a gente acredita, a gente aprende muitas vezes na escola que somos um país
né, que tem uma composição social democrática, né, do ponto de vista étnico e do ponto de vista, né, da própria cor, né, dos indivíduos. Então, a gente reforçar esse tipo de argumento na educação, isso cria uma invisibilidade para o racismo estrutural que a gente vive hoje. Né? E que, na verdade, que a nossa própria formação social foi constituída. Então, isso é muito nocivo para a educação e principalmente para a compreensão, né, do lugar social das pessoas. Então, eu acho que pensar o conceito da branquitude dentro dessa perspectiva educacional é a gente identificar não apenas o lugar, muitas vezes colocado para as pessoas não brancas, né, as pessoas negras, pretas e pardas, como um lugar inferior, mas a gente também identificar que as pessoas brancas participam de lugares privilegiados também pela sua relação com a cor. Ótimo. Muito obrigada, professora. Obrigada. Estamos aqui com o professor Ian Santos. Ele é professor de História da Educação aqui no curso de Pedagogia e ele faz parte do Departamento de Fundamentação da Educação. Bom dia, professor. Bom dia. Então, vamos agora dialogar um pouco sobre a branquitude. E queríamos saber o que é a branquitude e quais impactos ela tem na sociedade. Então, galera, primeiro eu queria agradecer pelo convite, né, de me compreender como essa pessoa que também pesquisa questionamento racial, né? E mesmo analisando o questionamento racial, a branquitude veio para mim por conta dessa temática. Então, na verdade, eu queria aproveitar, né, e apresentar pessoas que pesquisam sobre branquitude também, que podem trabalhar, né, aprimorar, trazer mais questões sobre esse conteúdo. Primeiro, a Cida Bem, que tem esse livro aqui, que é o Pacto da Branquitude, e a Lia Weiner, que tem esse livro aqui, Entre Encardido, Branco e Branquíssimo. Né? São pesquisadores muito interessantes, pesquisam a branquitude há muito tempo. A Cida Bem, então, é uma mulher negra que pesquisa a branquitude, a Lia Weiner é uma mulher branca que pesquisa a branquitude. Então, nós temos duas pesquisadoras muito importantes. Mas eu também queria mencionar a Bruna Santiago, que é uma historiadora que é daqui da Paraíba, está fazendo doutorado em História lá no Rio Grande do Sul, e que tem uma página chamada Leituras Pretas, e que ela faz um curso sobre branquitude também. Eu acho que um valor legal, assim, para quem tiver interesse em estudar mais o assunto, tem aí a Bruna para analisar. Mas a branquitude, segundo o que a Cida Bento e o que a Lia Weiner coloca, é uma estrutura social que produz e reproduz a supremacia branca e o privilégio branco na sociedade, pautado, né, surgido a partir desse domínio colonial que os povos europeus, né, exerceram sobre as suas colônias, né, e sobre continentes como a África e determinados países, ao qual exerceram essa ação colonial junto também com a escravidão. Então, na medida em que esses sujeitos, em que essas pessoas, elas se organizam nessa estrutura, vai ter pesquisadores que vão dizer que essa branquitude ela é, na verdade, a construção de uma identidade branca, né? Como esses sujeitos se identificam, eles se identificariam a partir da branquitude, e terão pessoas como a Cida Bento, como a Lia Weiner, que vão dizer que isso é uma relação de poder na sociedade. E aí, como a relação de poder, a Cida Bento ela constrói essa ideia de parte da branquitude. Por quê? O que é que ela vai dizer? Que as pessoas que são brancas na sociedade, elas têm tipo um pacto, né, silencioso, no qual elas se favorecem, por serem pessoas brancas, elas se favorecem dessa estrutura de poder e exercem essa estrutura de poder sobre as outras pessoas às quais elas racializam, né? Pessoas negras, pessoas indígenas e qualquer outro sujeito que esteja, né, que seja racializado por essas pessoas, por esses sujeitos. Então, a branquitude é esse lugar de poder que essas pessoas elas se favorecem. Um podcast que a Lia Weiner lançou recentemente, ela fala uma questão muito importante. Ela diz: a branquitude, para ela não pode ser antirracista. Por quê? Porque a branquitude ela é formada pelo racismo. A branquitude ela se fundamenta no pensamento racista. Então ela não pode ser antirracista.
pessoas brancas podem ser antirracistas, a branquitude não. Né? Então, isso é uma delimitação, uma diferença muito importante para a gente pensar o que é essa estrutura de poder, o que é essa relação de poder. E ela diz o seguinte, mesmo que você seja uma pessoa branca antirracista, você terá privilégios sociais por conta da branquitude, né? Independentemente de atuar para enfrentar as questões raciais da sociedade, você vai ter privilégio a partir disso. Né? Se a gente pensa o Brasil, por exemplo, né, as sociedades que tiveram a escravidão como um sistema econômico, social, a gente tem que levar em consideração que dentro desse sistema o trabalho de pessoas brancas enriqueceram pessoas brancas, o trabalho de pessoas negras enriqueceram pessoas brancas. Então, essa maneira de enriquecimento, eu estou parafraseando o que a Lia falou no podcast, esse enriquecimento ele nos ajuda a pensar não só essas relações sociais que o Brasil está concentrado, mas também as relações de trabalho. Não tem como pensar trabalho como questão de classe sem estar junto, unido à questão racial. Né? É o que esses pesquisadores e pesquisadoras nos apontam. E aí eles vão encontrar princípios desse estudo de branquitude em diversos autores e autoras. No caso de autores estadunidenses, tem o William Dubois, que foi um pesquisador aí do início do século XX, um dos primeiros homens negros a ter um doutorado, a cursar uma universidade na sociedade estadunidense, e ele tem um livro chamado, que foi finalmente publicado para o português esse ano, chamado O Negro da Filadélfia, em que ele faz um estudo social, ele é um sociólogo, ele faz um estudo social demonstrando essas relações que essas pessoas negras na Filadélfia elas tinham no mercado de trabalho, relações familiares, e aí ele consegue demonstrar que as pessoas negras, por vezes, não conseguiam trabalho, porque eram pessoas negras, obviamente. Quando conseguiam trabalho, eram hierarquizadas lá dentro, ou seja, as falhas, os erros eram sempre piores do que os erros de pessoas brancas. A possibilidade de, por conta disso, encontrar o desemprego era muito maior. A criação que se tinha para as crianças, né, por conta dessa questão da branquitude, dessa questão racial, era bastante diferenciada. Então, a gente encontra pesquisadores e pesquisadores que vão nos apontando como essa branquitude, como essa relação, ela se apresenta. Acho que eu consigo responder a tua primeira pergunta. Como é que isso tem a ver hoje em dia? O que é que isso acontece hoje? Aí eu vou pedir perdão, eu sou historiador da educação, não vou conseguir não falar sobre isso. Então, tem um livro lá chamado Diploma de Brancura, do Jerry Dávila, que ele vai dizer justamente como que a escola no Brasil ela foi construída a partir de uma concepção no qual, a partir das ideias raciais, né, ideias eugênicas, né, que pensava a eugenia, né, pensava a ideia de uma raça pura, e essa raça pura seria as pessoas brancas no sentido de neutralidade, e as outras pessoas negras, indígenas, o que quer que seja, né, teriam possibilidades, né, de cair em vícios, em criminalidade, ou então não eram capazes de atingir determinado conhecimento cognitivo, determinada cultura, e por isso que nas escolas do Brasil, pautado nesse pensamento eugênico, se começou a fazer a antropometria, que é a medição dos corpos, a frenologia, que é a medição do crânio, e aí ia dizendo, ia colocando quais sujeitos iriam ser sujeitos de uma aprendizagem significativa na escola e quais não seriam sujeitos de uma aprendizagem significativa. Então, a gente, numa escola que é formada nesse período, isso no período que o Jerry Dávila analisa, de 1917 a 1945, se a gente pega esse período que ele analisa, né, nesse período da escola nova, inclusive, né, a gente pensa como é que esses sujeitos, como é que essas pessoas estavam pensando a questão da eugenia e colocaram sobre nossa escola essa ideia de branquitude, pensando as pessoas brancas no sentido de neutralidade, né, esquecendo, deixando de lado, silenciando toda a relação social e cultural de pessoas negras e indígenas de nossa sociedade e, inclusive, retirando aí dos currículos, né, qualquer relação com essas culturas. Né? A gente estuda, durante muito tempo, a gente estudou muito pouco a história de África. Né? Na minha história mesmo,
eu só lembro de ter estudado África quando era Egito e que nem era falado necessariamente que era África. E também estudei África quando fala aí sobre a questão da escravidão, porque era de onde saíam as pessoas escravizadas. Né? Eu não conhecia, e durante o meu ensino básico eu não conhecia nenhuma história sobre os reinos africanos, como o reino de Kush, o reino de Oió, né? Todas essas, o reino do Mali, essas sociedades que existiam em África, né? No Golfo do Benin, na Etiópia, que foram sociedades extremamente importantes para a sociedade, que tiveram um desenvolvimento cultural, econômico, artístico, né? De suma importância, mas que a gente não trabalha. E aí, atualmente, a gente chega em pessoas que não têm consciência, que não sabem a realidade, né, do que foi a África antes do período da escravidão, não reconhecem também o que foi a escravidão no Brasil e não se reconhecem como pessoas que sofrem violência racial no país. Ou, no caso da branquitude, e aí invertendo, colocando, dizendo que a questão do racismo do Brasil não é uma questão do negro, é uma questão da pessoa branca. A branquitude ela faz isso, né? Ela cria, ela se baseia no racismo. Então essas pessoas brancas deveriam estar se perguntando qual é o meu papel na perpetuação desse racismo, né? E a partir de reconhecer esse papel, como é que eu posso agir diante dele? Mas se a gente parte de uma escola que não falava sobre isso em momento nenhum, muito provavelmente essas pessoas não vão se questionar, né, da sua importância na manutenção dessa relação social que o Brasil tem, que é a relação racista. No caso do livro da cidadania, do Marco da Branquitude, ela coloca diversas questões. E uma delas, porque a Cida é psicóloga, trabalha com recrutamento, né, de trabalhadores e trabalhadoras, ela tem diversos casos, diversos relatos, em que nesse trabalho de recrutar, várias pessoas não queriam contratar determinado sujeito, determinada pessoa, porque era uma pessoa negra. Então ela vai relatando para a gente como essa distinção, essa diferença acontece no mercado de trabalho. E aí, veja, eu preciso que os sujeitos, as pessoas precisam de trabalho para sobreviver na nossa sociedade, mas não encontram, não conseguem. Por quê? Porque existe a questão racial, existe o racismo e existe a branquitude, que faz com que essas pessoas elas sejam preteridas, ou seja, elas não sejam escolhidas para entrar em determinadas profissões e estar no mercado de trabalho, ou, como tinha apontado lá no Rio do Boab, no início do século XX, a pressão sobre esse trabalhador é completamente diferente sobre um trabalhador branco ou uma trabalhadora branca. Né? Se coloca sobre ele ou sobre ela, né, o homem negro ou a mulher negra, hierarquias, pressões, sujeições, assédios completamente diferentes do que a gente encontra com as pessoas brancas na nossa sociedade. Muito obrigada, professor, pela aula, né? Que explicação incrível, muito obrigada mesmo. Nós agradecemos. E voltamos para o jornal Mira da Notícia. Nesse momento, vamos para uma pesquisa realizada pelo Senso Comum. A pesquisadora Jennifer irá apresentar, em base de porcentagens, os dados os quais foram obtidos por meio desta pesquisa, a fim de expor para vocês. Agora vamos com Jennifer. Olá, bom dia. A pesquisa foi realizada a fim de compreender como a nossa sociedade atual entende o assunto. Foram destinadas algumas perguntas e obtivemos resultados bem distintos e vamos mostrar eles. Então, a primeira pergunta: você sabe o que é branquitude? E 55,3% das pessoas sabem o que significa, enquanto 44,7% não entendem isso. E 53,12% conseguem perceber a branquitude na nossa sociedade, enquanto 19,1% não sabem e 27,7% talvez conseguem perceber isso na nossa sociedade atual. E a terceira questão é como as pessoas definem o que é a branquitude. Muitos disseram que não sabem, outros disseram que acreditam que seja superioridade das pessoas brancas, e outros processos que definem determinados grupos na nossa sociedade. Obrigada a todos. Voltamos agora com Celine e Jamília para o nosso jornal. Muita informação importante, né? Verdade. Então, aqui vamos encerrar a primeira
aprendemos, né? Podemos dizer assim. E que despertou interesse em nós e acreditamos que em vocês também, o qual ele é muito recorrente e sendo necessário ter um estudo mais aprofundado, e isso é algo importante na nossa sociedade, para que possamos entender todas essas dimensões que são presentes cotidianamente. Então, encerramos o vídeo da notícia. Voltamos para a sala 302.